Vamos conversar um pouquinho aí, no começo de ano aí, é sempre bom passar a limpo aí tudo que foi feito, o que a gente tá imaginando no futuro, não é isso? Hoje é dia importante, o primeiro dia do ano, que todos nós estejamos por esse longo ano que começa aí de 2022, com muita saúde, com muita paz, com alegrias. E vai ser um ano importante, Copa do Mundo, eleição. E nós resolvemos conversar aqui informalmente com o nosso amigo pessoal, querido, o senador Jean Paul Prats. E que pela primeira vez eu estou falando com ele coisa séria. É muito importante que a gente veja o trajeto que nós vamos levar agora para 2022. É uma disputa difícil, onde não pode sentar naquela cadeira qualquer um. Se for para sentar qualquer um, eu vou. Tá entendendo? Então, tudo bem. Toda hora a gente lê aí na imprensa que o seu projeto de reeleição para o Senado poderá ser rifado pelo PT, pela governadora, N coisas que a gente ouve aí, né? O que você acha disso? O pessoal insiste, né, com essas perguntas sempre enviesadas, no sentido de dizer, e aí, vão rifar o projeto de reeleição do senador Jean? E eu só posso ver nisso uma situação de incômodo de muita gente que provavelmente não gosta de me ver no Senado. Gente que ou não conhece a gente direito, ou não conhece o mandato, e aí é natural que essa turma queira o tempo todo insistir. Incomoda muito, né, ter um senador do PT que conversa com setores empresariais, que conhece regulação setorial, que atua enfaticamente no sentido do Estado brasileiro ser defendido em toda a sua plenitude de intervenção, e essa não é uma palavra feia, na economia, quando deve acontecer, quando é necessária, seja na defesa da concorrência, seja, no contrário, na defesa de assuntos e de interesses estratégicos do país. Isso incomoda, porque tem gente que quer dominar determinadas áreas, quer ter privilégios, quer ter desonerações, sem ter razão, sem dar contrapartidas para isso, né? E aí, alguém da esquerda que conhece o outro lado, que sabe como é que se comportam alguns desses representantes de grandes interesses e que sabe perfeitamente lidar com eles, provavelmente incomoda. Incomoda também aquelas castas típicas, tradicionais, que não conseguem ver numa pessoa de fora do Estado, que tenha adotado o Estado, embora tenha mais de 20 anos morando no Estado, e que tenha trabalhado efetivamente para fazer muito pelo Estado, tenha trazido investimentos, tenha criado condições para a chegada de investimentos bilionários em várias áreas, não só na energia eólica, que é mais conhecida, mas também na área do petróleo, antes disso, né, antes da minha própria transição energética, né? Então, assim, isso também incomoda, porque esse pessoal estava acostumado a ter um cabresto ali, que era eleger-se indefinidamente e prover, né, através das emendas, através das benesses, dos favores políticos, os seus locais eleitorais, para não chamar de currais, que eu acho muito, muito violento, né? Mas estava acostumados com isso. É uma política de cima para baixo, né? E quando você vem com uma naturalidade, com a tranquilidade de quem realmente consegue convencer pelo que o Estado tem de riquezas, de potenciais, de capacidade da população de aprender, né? Aí isso desmonta um pouco essa estrutura, né, muito tradicional, que alguns chamam de oligárquica, né, hereditária muitas vezes, sem absolutamente nenhum desdém pelas pessoas que herdam a política dentro das suas famílias. Eu acho que é muito válido isso também, mas não pode ser uma coisa sem razão, sem causa, um fim em si mesmo. E isso, com certeza, também faz com que essas pessoas anseiem, né, muito que o projeto da nossa reeleição fique, né, latente aí o tempo todo. E ele está latente porque é natural que esteja, porque é natural que nós, tendo assumido o Senado, a cadeira do Senado, e tendo feito um trabalho honrado, um trabalho sério,
um trabalho de luta, de resistência no momento pior que tem da política nacional e um dos piores momentos para o próprio Partido dos Trabalhadores exercer a política e fazer coisas de Brasília para cá, né, para o Rio Grande do Norte. Mesmo assim a gente teve sucesso, né? Conseguimos conquistar a confiança dos colegas, das colegas senadoras, do próprio governo, mesmo sendo oposição, um respeito, né? Um trabalho, inclusive, com alguns ministérios que resultou em construções. E isso é uma coisa diferente, é uma coisa esquisita, né? Digamos, para muita gente. Incomoda. Certo. E o PT, como é que vai se comportar quanto a isso? O Partido dos Trabalhadores, ele já tem a sua preferência. Ele, obviamente, no Rio Grande do Norte e no Brasil, não deseja abrir mão de uma cadeira no Senado, justamente quando se afigura um cenário onde Lula pode ser eleito, né? E eu digo eleito porque é uma reeleição, mas é uma reeleição distante, é como se fosse um novo capítulo da história do Brasil, bem distinto de uma reeleição consecutiva, onde ele volta para resgatar obras, projetos, programas, reconstruir a estrutura de bem-estar social do Estado brasileiro, retroagir em muitas coisas, que não quer dizer retroceder, é bem diferente, e finalmente aprimorar, modernizar, atualizar e de fato efetivar ferramentas modernas para o desenvolvimento da economia com preocupação social e ambiental. E para esse efeito é necessário ter parlamento. Não digo um controle total e absoluto, subserviente, uma boa discussão, uma boa argumentação, inclusive dentro do próprio Partido dos Trabalhadores, é admitida e é saudável, é considerada e muito bem vista, né? Agora, é preciso ter uma certa identidade de pensamento, um mínimo patamar de razoabilidade, que é o que se perdeu completamente com o governo atual. Então, ter cadeiras no Senado, e nós temos 6 hoje, estando na oposição, liderando, como estou liderando, a minoria no Senado, faz uma diferença muito grande. A gente bloqueou muita coisa importante, de ruim, que o governo Bolsonaro propôs e passou na Câmara, com seus 500 e tantos deputados, né, mas com aquela maioria conquistada, a gente sabe lá como, centrões e movimentações políticas que não tem nada a ver com as bandeiras e com os projetos em específico. E aquilo foi aprovado de roldão, um exemplo é a privatização dos Correios, outros exemplos como modificações na base, na estrutura do Fundeb, né? Aquelas vacinas privadas, lembra? Que quiseram passar e que depois na CPI se provou que era um esquemão ultra corrupto de vender vacinas para empresas privadas e através daquilo acoplar com planos de saúde, toda uma picaretagem em torno disso, em plena pandemia, com gente morrendo, né? Então, assim, tudo isso foi bloqueado pelo Senado ou aprimorado pelo Senado. A própria PEC dos precatórios, a lei de máscaras e outros, foram aprimorados pelo Senado. Eles eram horríveis, sofríveis, detestáveis quando vieram da Câmara e quando chegaram ao Senado, com a nossa atuação direta, quando eu digo nossa, minoria, oposição, o conjunto de forças que nós formamos, apesar de ser muito menos cadeiras do que o pessoal que está com o governo, mas nós fizemos, né, de fato, diferença para bloquear ou para aprimorar, melhorar ou diminuir a ruindade de muitos projetos que acabaram passando. O maior exemplo que eu posso citar da minha lavra é a relatoria da lei das ferrovias, né? Outro é o da lei de máscaras, outro é de nossa autoria também, que tramitou em tempo recorde, que foi a lei que que priorizava a vacinação às mães lactantes, gestantes, que protege também os bebês. Então aquilo foi exemplar, foi no sentido de como a gente pode fazer diferença tendo uma bancada forte, ativa, efetiva e obviamente também numerosa. Então a gente passar para um governo Lula e imaginar que o Partido dos Trabalhadores possa se dar ao luxo de passar a ter 4 cadeiras ou 5 cadeiras no Senado, ao invés das 6, 7 ou 8 que poderia ter,
e que já tem como oposição, hoje somos 7 com a entrada do senador Fabiano Contarato. Então imagine, né, a gente tem uma situação pior no Senado do que a que a gente tem hoje, estando na oposição. Não dá. Então o PT Nacional tem essa circunstância, né, a lidar, e o PT do Estado também tem por outras razões, porque conquistou essa cadeira ao Senado através de Fátima, e não pode absolutamente imaginar abrir mão dela para qualquer um, né? Qualquer pessoa que venha com seu projeto individual de recuperação política, de ressurreição, né? Tem gente que está morto aí, está querendo se ressurgir aí a partir de uma vaguinha para o Senado junto com Lula e Fátima. Ora, a gente não pode negociar fácil isso, não. Aliás, eu acho que a gente não deve nem negociar isso aí. Tem muita coisa para se falar aí em termos de chapa, de constituição de um governo, inclusive porque essas forças já estão, muitas delas, no governo de Fátima, muito bem aquinhoadas com seus espaços, com suas possibilidades de mostrar serviço em favor do Rio Grande do Norte, e nem todos corresponderam às expectativas, né? E até como aliados, alguns deixaram a desejar, né? Trabalham contra o governo, tem pessoas nomeadas que trabalham diuturnamente contra o governo e que deixam de fora outras pessoas que talvez estivessem interessadas em desempenhar esse papel dentro do governo de forma muito mais efetiva e defendendo, né, os propósitos e as causas que nós acreditamos, não necessariamente do Partido dos Trabalhadores, mas de uma aliança que levasse em conta, né, esses propósitos. Enfim, então não faz muito sentido para mim a gente colocar de cara a cadeira do Senado em xeque. Acho que a gente deve trabalhar, mostrar serviço, e é o que nós estamos fazendo, nos fazer conhecer, né, nas cidades, nos roçados, nas comunidades, nas entidades importantes que nós temos no Rio Grande do Norte, sociais, empresariais, políticas, técnicas, né, para que a gente, como fez na campanha de Natal, possa, na hora da própria campanha mesmo, acelerar bastante e fazer ter uma performance, um desempenho surpreendente para alguns, mas muito compreensivo para outros que já trabalham com a gente, que já nos conhecem. Senador, como é que o senhor avalia o desempenho da governadora Fátima Bezerra e da sua equipe? Olha, eu acho que o governo de Fátima é um governo de grandes desafios, né? Você pegar o ponto de saída, né, o ponto de partida daquele dia onde ela tomou posse, né, no dia 1º do seu mandato como governadora do estado, a situação era terrível, né? Quando nós estávamos no governo de transição, né, no grupo da transição, depois de ter feito parte da coordenação do programa de governo, né, vitorioso, nós percebemos, ao receber as contas, ao receber o status de administrativo, operacional do governo do estado, que a situação era muito crítica, né? Muito crítica, não só do ponto de vista financeiro, e não por outra razão foi decretado estado de calamidade financeira, mas também do ponto de vista operacional mesmo, né? Você tinha muitas dificuldades ali de substituir peças, de fazer transformações muito rápidas, não só porque faltava dinheiro, como também faltava a organização, a estruturação para se fazer isso, né? O programa Governo Cidadão era outro calcanhar, né? Claramente é um programa importante para o Estado, um financiamento do Banco Mundial, que tem muita cobrança por parte do Banco Internacional, que é um banco multilateral, é uma entidade multilateral muito exigente, e havia muita cobrança de muitas pendências que a execução desse programa continuava deixando para trás, né? Relegando, né? E, de fato, a entrada, por exemplo, do deputado mineiro, que acabou tendo seu mandato usurpado ali na última hora, né? Num processo que simplesmente não tem igual, né? No Brasil, não tem igual no Brasil, um processo desse. Com certeza vai ser dado a decisão final a favor dele, mas aí o mandato já terá passado, né? Porque é tão absurdo que não se pode nem deixar de criar um precedente desse, que é perigoso para outros, né, que virão e que não terão tantos desafios, né, pela frente, vão querer superar essa questão. Mas, enfim, ele superado
esse primeiro baque, né, ele assume com toda a firmeza, né, e capacidade que ele tem de resolução, de conciliação, de mediação e de ataque dos problemas, e conserta basicamente o programa Governo Cidadão. Então, questão dos salários, ela pegou um Estado, como ela mesma disse, totalmente destruído, destroçado, né, do ponto de vista financeiro. E quando você deixa de pagar quatro folhas salariais, quando você chega a um ponto desse, é porque você já deixou passar muita outra coisa, né? Porque o servidor é assim, o último dos moicanos ali, né? O último que você diz, cara, não vai dar para te pagar, né? É como se você virasse para os seus próprios familiares ali e dissesse, ó, acabou a comida em casa, né? Então é uma notícia terrível, é muito ruim, politicamente é extremamente sensível. Então, quando você deixa de pagar 4 salários, é porque você já queimou tudo, né? E, de fato, o governo anterior e o anterior ao anterior já tinham queimado tudo. Queimaram, inclusive, o fundo previdenciário, queimaram todas as reservas que o Estado do Rio Grande do Norte tinha. E deixaram de pagar muita gente, fornecedores, outros e tal, que já estão meio acostumados a isso, mas que estavam já enforcados, né? E o servidor foi a última barreira, né? 4 folhas, quer dizer, o governador perdeu a eleição, alguns vão se lembrar, no primeiro turno, não foi nem para o segundo turno, o governador Robson, e simplesmente abandonou o navio, não pagou mais o que tinha depois da eleição. Como ele já estava 2 folhas atrasadas, ele simplesmente não pagou mais 2 e foi embora para casa. Quer dizer, quem é que faz isso? Que tipo de político faz um negócio desse? E deixou para a sucessora, olha, ganhou aí, se vira, minha filha. E ela se virou, né? A performance do secretário Aldemir na questão das contas é admirável, porque não é assim, o mago dos números, não é isso não. Ele é um cara com muita experiência nas estatísticas, nos números macro e setoriais de um país, de um estado, etc., com a experiência que tem no IBGE, mas não chega a ser um economista, né, de gestão fazendária, né? Como a estrutura do Estado tem essa questão da Secretaria de Planejamento e Finanças, que paga, e a Secretaria de Tributação, que arrecada, então foi necessário também colocar uma pessoa na Secretaria de Tributação, muito capaz e com experiência, né, de auditoria e com a energia também e a interação perfeita com o Aldemir, que foi o Canu, né? Então, esses 2 secretários, eles fazem muita diferença porque juntos resolveram a questão financeira do Estado com muita parcimônia, com muito cuidado e, claro, o principal, que é a capa, né, de confiança e de tradução dessas coisas para a população, que é a governadora Fátima, que tem a habilidade, a inteligência política, a sensibilidade de convencer as pessoas de que havia um momento que tinha que fazer ajustes e que não ia ser fácil, e ela repetia aquele discurso. Às vezes as pessoas até diziam, nossa, como ela fica repetindo isso o tempo todo, não vai sair disso, mas é porque era necessário assentar nas pessoas aquele sentimento de que aquele primeiro ano de 2019 seria realmente muito difícil, seria muito desafiador para todos, não só para ela, porque é muito fácil o cara votar, aí diz assim, toma que filho é teu, resolve aí, governadora, e não se sentir parte daquilo. Então ela trazia isso para a sua responsabilidade, mas levava para as pessoas também uma corresponsabilidade. Olha, você me deu esse voto de confiança, eu vou corresponder, mas segura as pontas aí, porque eu preciso que você tenha compreensão com esse momento. E ela conseguiu, e eles conseguiram, então, com a ajuda de todo aquele secretariado, fazer esse movimento de austeridade efetiva, necessária, suficiente, sobretudo, porque a partir do momento que esse objetivo de pagamento de contas e que esse resultado dessa austeridade necessária é atingido, eles voltam a pensar socialmente, a pensar como força de governo, como uma força de Estado, faz diferença para as pessoas. E aí vamos de novo para uma fase onde entra a pandemia e é necessário desenrolar
situações completamente diferentes de qualquer coisa pensável, imaginável anteriormente, e tudo passa a ser focado para a questão das mortes, das milhares de mortes que estavam ali diante de nós e dos milhões de casos de salvar vidas e que nós tínhamos pela frente. Então, assim, aquele desafio entre a economia e a vida, aquela falsa dicotomia que se colocou, né, a nível federal, nacional e até mundial, né, em relação a isso, lidar com a questão dos remédios falsos, né, aqueles falsos remédios que só dificultaram ainda mais e criaram mais mortes por enganar as pessoas gratuitamente, né, fazê-las sentir uma blindagem contra o vírus que era inexistente, né, só a vacina, só a chegada da vacina resolveu isso. Mas lidar com tudo isso no governo não é fácil, lidar no parlamento também não é, mas no governo com certeza é mais difícil do que tudo, porque além de tudo não havia a colaboração, a coordenação geral sensata que um governo federal poderia exercer e não exerceu. Senador, passando a pandemia, como é que a governadora Fátima Bezerra está se saindo? Qual é a sua opinião? Agora é outro momento, né? Nós estamos aí finalizando um terceiro ano, né? Onde o governo pode entregar obras, pode, dentro da medida do possível, do que foi feito ao longo desse período terrível da pandemia, de reclusão de todos, etc. 2 anos praticamente com as pessoas muito limitadas no seu direito de ir e vir, na sua possibilidade de trabalhar. Alguns que pegaram Covid, ficaram com sequelas, até hoje têm dificuldade para retomar o ritmo normal. Então, diante de tudo isso, você está inaugurando equipamentos, anunciando empreendimentos e investimentos vultuosos na área da educação, né? Reabrindo espaços culturais importantes para Natal, para o estado todo, né? Isso é altamente recompensador, auspicioso e deve ser, com certeza, motivo de grandes homenagens e de reconhecimento por parte do povo do Rio Grande do Norte. Não é por outra razão que Fátima não tem concorrentes, ninguém quer concorrer contra ela. Uns porque acham que o Estado é um abacaxi para ser governado, outros porque, e eu acho que hoje a maioria deles, porque não ousam, não tem coragem de enfrentar a Fátima Bezerra, porque sabem que ela tem enfrentado desafios incomensuráveis e tem se saído bem. O povo vai saber recompensar isso, vai saber reconhecer e retribuir isso com a recondução dela para mais 4 anos. Então é por isso que a gente vê esse horizonte aí, todo mundo disputando, e aí voltando, né? A gente vem para a cadeira do Senado e todo mundo olha ali, ali tem um suplente, vamos ali que é mais fácil. Mas não vai ser não, acho que o pessoal vai se surpreender aí com a situação mesmo, com as circunstâncias. Não é que a gente vai aqui fazer guerra nem contra ninguém, a gente quer aliar o máximo de pessoas possível, o máximo de legendas. Nisso a gente está junto, Fátima, eu, Lula, quem tiver. Nós temos que realmente abrir arcos de aliança, abrir parcerias, e elas podem ser feitas em vários níveis, né? No nível da parceria, que é mais leve, menos comprometedora do ponto de vista ideológico e programático. No grau seguinte, o da aliança, né? Que é realmente uma aliança, já exige um pouco mais um certo estatuto, né? Entre quem está se aliando, até para saber que espaço vai ocupar numa administração. Isso não é feio, não é troca de cargos, estou falando de ocupação de espaços, partidos que se interessam por determinadas áreas, temas, que têm pessoas capazes de gerir determinadas áreas, podem legitimamente pleitear essas áreas numa negociação de aliança. E por fim a federação, né? Que eu particularmente considero que para o Partido dos Trabalhadores no Nordeste, nos lugares onde está tendo mais proeminência, não é um bom negócio, mas nacionalmente pode prevalecer o entendimento, e dependendo também de com quem seja feito, que seja útil, que seja bom. Lembrando que a federação é uma coisa que vale por 4 anos, né? E acaba gerando meio que uma gestão compartilhada de um bloco político e tal, e que deverá valer também para as eleições municipais. Então é uma coisa que os partidos têm que pensar bastante, têm que refletir, porque há penalidades para o fato de você deixar uma federação, né?
e uma delas, inclusive, pode ser de não receber os fundos, né, o fundo eleitoral, o fundo partidário, né, não poder fazer outra federação, senão depois de um pit stop ali forçado, né, de uns tantos anos, acho que 4 anos. Enfim, tem consequências severas essa questão da federação. A gente precisa, então, refletir bem sobre isso, pensar com quem vai se fazer isso, quem se está alimentando e quem está se alimentando de nós, né? E é isso que eu acho que deve prevalecer. Senador, como funcionou o seu mandato em relação aos recursos destinados às prefeituras? Eu acho que a gente fez muita coisa, né? A gente com 2 orçamentos, né? A gente só teve 2 orçamentos, 19 para 20, 20 para 21, agora vai fazer para 22 e depois a gente vai fazer de 22 para 23, né? Depois da eleição, mesmo assim, ainda tem um orçamento. Mas a gente destinou recursos para todos os 167 municípios. Isso de cara já diz como a gente pensa, como a gente age. A gente não olhou bandeira partidária para pensar em que cidade a gente ia colocar recursos. Em todas as cidades do Rio Grande do Norte, em 2 anos, tem recursos do mandato do senador Jean. E aí, assim, aquela coisa, eu sempre agradeço as pessoas que nos trazem isso, porque mesmo que você não seja situação na cidade, né, tenha perdido a eleição, o seu grupo seja o grupo minoritário, eles sempre têm alguma coisa para trazer para nós, né? Quando é majoritário, melhor ainda. Você está ao lado dos prefeitos, da prefeita e tal, melhor ainda. Você participa da administração, está ali, é mais fácil. Mas quando não é, mesmo assim, você diz, não, vem cá, mas na cidade tal, mas a gente perdeu a eleição de lavada lá, o PT era menor, e, enfim, não fez diferença nenhuma, e os dois que se digladiam, nenhum está do nosso lado, que é o pior cenário que pode existir. Mesmo assim, você tem que buscar essas pessoas institucionalmente, receber essas pessoas, receber as demandas, tratar com aquele seu grupo de confiança, eventualmente, e dizer, vem cá, olha, na tua cidade, tudo bem, nós perdemos a eleição e tal, não temos tanta importância política quanto gostaríamos, mas o que é disso aqui, o que é que você acha importante que a gente faça? E aí, aquele grupo nos ajuda a dizer, não, vamos aqui fazer isso. Independente de, você, pela nossa cidade, interessa se o prefeito não é nosso, interessa que a gente vai levar um recurso e vai ajudar determinada área. E a gente fez isso. A gente fez isso e a gente é reconhecido por isso. E a gente reconhece a ajuda que essas pessoas nos dão e toda vez que eu vou às cidades entregar recurso, eu digo a mesma coisa. Este recurso é do orçamento da União, não é meu. Eu não sou um rei absolutista que diz vou dar recurso para fulano e ciclano, como muita gente faz aí. Muita gente faz isso. Vende para o incauto, para o cidadão, a impressão de que ele é quem trabalha e faz, busca o recurso. O recurso é do orçamento. O trabalho que a gente faz é levar a demanda de um grupo representativo que nos ajuda, naquela cidade que nos apoia, e leva esta demanda para ali e trabalha muitas vezes projetos, a justificativa, a razão de ser daquela solicitação, daquela emenda. E às vezes nem é emenda, às vezes é recurso do Ministério que a gente tem conseguido junto aos ministérios, mesmo sendo oposição, pela objetividade, pela competência da apresentação do projeto. É o caso das areninhas potiguares, é o caso das escolas solares, que são projetos nossos, inteligentes, bem organizados, com orçamento definido, com tudo direitinho, que os ministros não têm como negar. Então eles acabam adotando aquilo, que ideia boa, vou aplicar no meu ministério aqui em outros estados, mesmo apesar de ser de oposição. A gente não faz oposição aos ministérios, né? A gente faz oposição ao governo, ao presidente, nas coisas que ele fala, nas coisas que ele eventualmente propõe, que não tem sentido, mas a gente não faz oposição aos ministérios e às estruturas administrativas do Estado brasileiro. Como ficou a distribuição no seu mandato para onde foi a prioridade do recurso, senador? Por favor. A gente já tem colocados aí nesses 2 anos mais de 72 milhões de reais em emendas, recursos orçamentários em geral. E a grande rubrica, né, é a saúde, né, porque foi necessário. Saúde, além de ser obrigatório, né, para todos os parlamentares colocar pelo menos a metade na saúde, isso pouca gente sabe, pouca gente diz, nós colocamos mais porque precisávamos ajudar o governo do estado, as prefeituras, as entidades
sociais, filantrópicas que existem no Estado, como a Liga e outras sérias, né? Na saúde básica, nos hospitais regionais, nas cirurgias eletivas que sobraram, digamos, da Covid, né? Porque todo mundo, a coisa toda do Covid acabou adiando e criando uma fila acumulada de cirurgias eletivas, exames, etc. No custeio mesmo, para muitas cidades é importante, e na aquisição de equipamentos, né? Porque o governo está aí construindo policlínicas, reformando hospitais, né? Então, as nossas emendas foram no sentido de ajudar esse processo. Depois teve mais de 10 milhões de reais dedicados à educação, né? Seja a recuperação do caminho da escola, né? Que é os ônibus escolares, que é um programa do governo Lula, que a gente tenta manter vivo, né? As escolas solares, que são esses laboratórios de ciências, né, para educar as crianças nas escolas estaduais e municipais, mas que também geram energia solar para a própria escola, diminuem o custo da estrutura de educação do Estado e do município. Os IFRNs, a gente ajudou muito, e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte também, as federais em geral, a UERN, enfim, as entidades aí de educação também superior que passam por períodos muito difíceis, e as assistências estudantis também, já que os estudantes também passaram por um perrengue grande com essa questão de educação remota, sem necessariamente ter os apetrechos, né, ali, os equipamentos adequados para cumprir a sua rotina, né, porque a rotina não parou de estudo, de Enem, tudo isso, então muito difícil. Outro capítulo muito importante do nosso mandato em termos de recursos é a agricultura familiar. A gente colocou mais de 10 milhões de reais para a agricultura familiar. Historicamente, é o mandato parlamentar federal que mais colocou recursos na agricultura familiar da história do Rio Grande do Norte em 2 anos. 2 anos. Contando com mais 3 milhões que a gente colocou para a perfuração de poços de água, que também é a maior parte agricultura familiar, são 13 ou mais de 13 milhões de reais para esse segmento importantíssimo da nossa economia e da constituição social do nosso Estado, que é a agricultura familiar, que além de produzir alimentos, emprega e nutre e alimenta o campo, o roçado, os assentamentos, os pequenos proprietários de terra, né? Os assentados, enfim. Outra questão foi a assistência social, que é uma revelação também, é uma ação inédita, infelizmente necessária, porque em outros governos havia adequação do orçamento para assistência social, havia um SUAS consistente, mas diante do descalabro bolsonarista em relação à assistência social, que eles não sabem nem o que é direito, nós tivemos também fazer abordagens bem específicas junto ao governo e juntamente com isso as emendas também, para dar uma assistência, a assistência social inédita, 3 milhões de reais agora colocados lá. E aí tem casas de cultura, tem emendas para o artesanato, tem os kits de pesca artesanal para o pessoal, tem a aquaponia, que é muito importante, tem a divulgação de destinos turísticos, cidades, localidades específicas, campanhas na questão do lixo zero, e tem aí o programa de esportes importante, que são as areninhas potiguares, né, que são estruturas muito bem organizadas, né, e já pré-concebidas de campos de grama sintética para futebol society, mas para outras atividades esportivas também, né? Em princípio construídos dentro de escolas estaduais ou escolas municipais, mas que também irão depois para praças e para outras localidades públicas, com iluminação, com vestiário, com alambrado, enfim, um equipamento de primeira linha, né, que faz a diferença numa cidade. Areninhas Potiguares, um projeto também adaptado lá do Ceará, onde a gente foi buscar essa inspiração do governador Camilo, e que disponibilizou a estrutura dele, o secretário de esportes, todo mundo, para ensinar o nosso mandato, nossa equipe, e aí a nossa equipe foi adiante e adaptou isso para o Rio Grande do Norte.
Temos projetos na área de mobilidade nas cidades, que é muito importante que a gente dê continuidade a partir de uma eventual recondução para o Senado, que é um projeto mais de longo prazo, mais parecido com o que nós fizemos para a eólica, né? Coisa que você planta agora e só vai ter um resultado dali a 4, 5 anos. Né? Então, mobilidade inteligente, sustentável. Estamos trabalhando aí 3 cidades piloto, né? Extremóis, Pau dos Ferros e talvez Pipa, em lugar de Lagoa de Velhos, que a gente ia fazer Lagoa de Velhos, talvez faça Pipa. Tem um programa específico de visibilidade para populações indígenas, para assistência, apoio e principalmente visibilidade, e que a gente tem tido muito sucesso até agora, né? Os povos originários do Rio Grande do Norte, que eram considerados inexistentes ou invisíveis, e a gente tem tirado isso da invisibilidade. E temos exercido aí um papel importante de liderança, né, no Senado, como líder da minoria, líder do Partido dos Trabalhadores no Congresso Nacional. Então são 2 lideranças importantes acumuladas por nós aí nesse mandato, exercidas com muito empenho, com muita dedicação. Fizemos aí o trabalho de relatar e fazer um substitutivo, ou seja, um projeto de lei novo em relação ao marco legal das ferrovias nacionais, um projeto importante para o futuro do Brasil, e que nós preparamos com todo o critério, com toda a capacidade técnica, consulta a mais de 70 diferentes instâncias, enfim. A relatoria do projeto agora, esse ano, que vai nos caber dos combustíveis, né? Nós aprovamos finalmente na Comissão de Assuntos Econômicos, vai agora a plenário, que é fórmulas, né, para tentar minimizar, né, o impacto do preço dos combustíveis lá de fora, aqui no Brasil, sem afetar os investimentos. Então foi uma situação muito equilibrada, uma situação que merecia muita cautela, muita inteligência do ponto de vista de conceber uma solução. Nós conseguimos fazer isso, também na forma de substitutivo. O projeto original não servia, a gente fez um substitutivo. O projeto da energia offshore, que é importante para o Rio Grande do Norte, porque nós temos um potencial 10 vezes maior de eólica no mar, além do da terra, quer dizer, sem absolutamente desprezar o que nós ainda temos em terra, que é 2 vezes maior do que a gente já implantou. Então veja, o que a gente implantou, 2 vezes mais é o que a gente tem em terra, e 10 vezes mais é o que a gente tem no mar. E para ir para o mar, você precisa de uma lei federal. E essa lei federal nós fizemos do zero. Fizemos e apresentamos ao Congresso Nacional. E já está lá tramitando. É uma lei que vai permitir que se instalem equipamentos de energia eólica e outros, tantos quantos forem inventados, qualquer coisa, onda, maré, solar, em cima de represa de água, em cima de açude, tudo que envolve águas interiores e mar territorial está coberto por essa lei. Então, a lei é importantíssima, porque sem ela nada se faz no mar territorial que não é propriedade privada. Então, precisava ter uma forma de regular isso. Estamos fazendo também um projeto para regular e inserir o hidrogênio como fonte energética, já que tem se falado muito em projetos de hidrogênio aí no Ceará e no Rio Grande do Norte, né? Fizemos aquele projeto das lactantes, que deu prioridade absoluta e imediata à vacinação das gestantes e das lactantes durante o auge da pandemia, e passamos esse projeto em tempo recorde. Foi aprovado no Senado em 2 semanas e na Câmara em 2 semanas também, com muita rapidez, e nós fomos autores desse projeto. Somos autores também do projeto de protocolos sanitários, para que nacionalmente a gente tenha protocolos contra epidemias, pandemias, já prontos em cada um dos setores, negociado com os trabalhadores e com as entidades sindicais e empresariais. É um projeto importante que está em tramitação. Temos um projeto de obsolescência contra a obsolescência programada, que é isso que faz com que o celular da gente, né, pare de funcionar determinadas funções e tal, etc., para você pensar que está velho, né, e compra outro. Então, isso chama-se obsolescência programada. E a gente fez um projeto detalhando casos em que isso não pode acontecer, porque o fabricante será responsabilizado, não deixar o consumidor na mão. E aí temos algumas pretensões muito importantes, como a insistência o tempo todo e a luta pela duplicação da 304 e pela
pelo aprimoramento, né, pela expansão, né, ali das áreas de entrada nas cidades na 406. 406 Natal-Macau, 304 Natal-Mossoró. Né? Duplicação da 304, ao nosso ver, é essencial, é fundamental para o estado do Rio Grande do Norte. Não precisa e não deve ser feita com concessão imediatamente. O Ministério pretendia, e sempre nos dá essa desculpa, né, que quer colocar um edital para ver se o interesse privado aparece, mas seria o primeiro caso de uma rodovia de grande porte dessa, de conexão entre duas cidades principais, pedagiada no Nordeste. Então, até você conseguir essa mudança de mentalidade, a viabilidade de um projeto desse, demora muito tempo. Então, nós não aceitamos isso de jeito nenhum. Vivemos propondo essas coisas, colocamos na LDO, né, e na PELOA, na Lei do Orçamento, a rubrica devida para a duplicação da 304, e temos lutado o tempo todo para que esse projeto, de fato, comece a sair do papel. Além da reta Tabajara, você ter já o começo de uma duplicação lá de Mossoró para o lado de Açu, né? E com isso fazer uma convergência, né, digamos assim, gradual até termos a rodovia toda duplicada, que é uma coisa que com certeza no próximo mandato a gente vai conseguir, de certeza absoluta. Não tem como, porque todas as capitais do Nordeste já estão conectadas por pista dupla, né? Só falta Natal-Fortaleza, e a gente não pode ter culpa do Brasil fazer a curva justamente no Rio Grande do Norte. Então, não é uma rodovia de interesse só estadual, é uma rodovia de interesse nacional. A duplicação da 304, além de importante para o Rio Grande do Norte, é importante para o Brasil. O relatório setorial que nós fizemos esse ano foi o relatório da área de Minas e Energia. E é muito importante ter sido convocado para essa missão, porque não é uma missão só do Senado, é do Congresso Nacional. A Comissão Mista de Orçamento, ela é composta por deputados e senadores. Portanto, são aí 600 e tantos componentes, dos quais alguns são escolhidos para ser da CMO. Eu já fui 2 anos da CMO, no primeiro ano e no terceiro ano, que foi esse que passou. E já nesse segundo ano de exercício da CMO, eu já fui chamado pela presidenta da CMO, senadora Rose de Freitas, para relatar um capítulo inteiro do orçamento, que foi o orçamento de Minas e Energia. Desincumbimos a nossa missão, mantivemos investimentos importantes, principalmente na Eletronorte, lá no Pará, para manutenção e renovação de algumas usinas hidrelétricas e térmicas, no Amapá também, onde teve aquele evento todo de apagão, falta de energia, etc. Não tivemos como alterar muita coisa mas mantivemos investimentos em conscientização e desenvolvimento de energias renováveis, que favorecem o Rio Grande do Norte, né? E trabalhamos aí muito rápido, porém muito efetivamente, para relatar o orçamento no que diz respeito a Minas e Energia. E estamos agora também como presidente da Comissão Temporária Externa da Crise Hidroenergética, que é a chamada Comissão do Apagão, né? Embora a gente não vá ter mais apagão, né, porque a chuva ajudou, o que a gente quer tentar ainda resolver é por que nós ficamos tão sujeitos ao regime pluviométrico e ao regime hídrico, né? Por que o Brasil ainda precisa rezar para São Pedro para não ter crise energética? Um país tão rico, com tantas fontes energéticas, o que é que aconteceu, né? Porque nós tivemos uma crise energética em 2002, último ano de Fernando Henrique Cardoso, depois passamos Lula e Dilma sem crise nenhuma, fazendo leilões, aprimorando a entrada de energia eólica, energia solar, biomassa, biodiesel, energia de todo tipo, pequenas centrais hidrelétricas, ou seja, variando a nossa matriz, e de repente, 2 anos depois de um governo de novo, de mesmo padrão, desses que gostam de vender Eletrobras, essas coisas, temos crise de novo, né? Então, o que tem de errado no modelo neoliberal para a energia que gera crises no Brasil, somado ao fato de nós dependermos ainda muito do regime pluviométrico? Como estão seus planos em caso de reeleição, né, com a possibilidade de Lula presidente? Pois eu acho que a gente tem muito o que fazer num mandato de 8 anos pela frente,
caso sejamos reconduzidos no Senado. É uma circunstância completamente diferente, independente de acreditar muito que Lula possa suceder Bolsonaro, mas o que eu acredito mais ainda é que Bolsonaro não se reelegerá de forma alguma. Inclusive eu disse isso desde novembro do ano retrasado, 2021, né? Eu já dizia isso. Dizia inclusive que talvez Bolsonaro nem viesse a ser candidato, coisa que eu ainda mantenho. Provavelmente o presidente deverá sair do certame, à medida que ele for vendo que não vai ter chance nem de ir para o segundo turno. Então ele poderá deixar o certame, nem concorrer. Mas diante de uma circunstância de não Bolsonaro, vamos dizer assim, para não dizer que a gente está de salto alto, com o negócio de Lula, de não Bolsonaro, a configuração do país muda completamente. Se for Lula, mais ainda, porque estamos no mesmo partido. Eu tenho Lula como um líder, o mais importante líder mundial hoje, não só da esquerda, mas de todos, e acho que ele tem uma capacidade inigualável de recuperar a força, a necessária presença do Estado brasileiro na vida social, principalmente na vida social, e também nos aspectos econômicos, ambientais do país. E isso leva à recuperação econômica. Isso certamente nos levará a um novo ciclo, uma nova vida, a um renascimento como país, como nação, que é necessário hoje, porque basicamente a gente se suicidou como nação, como grande economia, ao votar em Bolsonaro, pelos motivos mais diversos que cada um eventualmente tenha tido. Eu não, particularmente não, mas quem votou sabe lá porque votou, decepção, raiva, revolta, vontade de rifar a política, vontade de botar um maluco para ver se dava jeito, mas o fato, ou até crença mesmo, no mito e tal, mas eu creio que assim, 90% dessas pessoas hoje se arrependem do que aconteceu com o Brasil a partir daquele momento. Senador, qual a importância que o senhor vê para o Estado, o senhor interagir com diplomatas de todo o mundo, com esses segmentos econômicos aí mundialmente reconhecidos? Eu sou presidente do Grupo Parlamentar Brasil Países Árabes, que se relaciona com todos os países árabes do mundo, não só de um grupo bastante grande, de cerca de 20 países, e também participando de vários outros grupos parlamentares. Singapura, China, França, Coreia, Japão, Alemanha, Rússia, Inglaterra, Dinamarca e Noruega. E nesses dois últimos países, inclusive, nós tivemos grandes conquistas agora recentemente com a ida de uma delegação lá, a convite, a delegação para a Noruega, a convite do Senado, a delegação da Dinamarca em conjunto com o governo do Estado, e conseguimos grandes coisas, inclusive anúncios de investimentos de plantas novas, de projetos novos aqui no Rio Grande do Norte, confirmação desses investimentos, 1,3 bilhão, um investimento só de uma planta solar ali no Vale do Açu, muito importante, gerador de empregos, que vai começar a construção já agora, no início desse ano, que entra, e muitas perspectivas de trocas, de parcerias, de investimentos diretos, Fundo de Copenhague, empresa estatal da Noruega, empresa estatal da Dinamarca, ambas muito afinadas com a transição energética, à frente desse movimento no mundo. Então, uma relação muito importante, costurada de muito tempo pelo nosso mandato. Não foi na véspera da viagem, que foram ver essas coisas, não. Isso é um trabalho que começou em 2019, com visitas às embaixadas. Nós fizemos visitas a cada uma das embaixadas, os embaixadores de cada país importante para o Brasil. Apresentamos o mandato, apresentamos o Rio Grande do Norte, e isso começou a gerar visitas aqui, visita do embaixador americano, visita do embaixador do Reino Unido, do embaixador agora da Dinamarca, vários embaixadores brasileiros nesses países também vieram nos visitar, além dos embaixadores dos países no Brasil. Então temos aí relações bilaterais, embaixador da França, cônsul da França também aqui do Recife, que veio aqui. Então tem várias visitas importantes que começam a marcar um caminho, uma trajetória de parcerias em várias áreas. E vamos agora trazer uma delegação de países árabes também para conhecer as pedras lá do Seridó,
para conhecer a nossa avicultura, caprinocultura, que interessa muito aí, e a fruticultura também. Então, temos trabalhado duro aí na área internacional, principalmente no interesse econômico desses países e investir aqui no nosso Rio Grande do Norte. É isso aí. Senador, eu tenho amigos e nós temos, não só amigos, nós temos uma visão de que as empresas não estão bem nesse país, principalmente os pequenos empresários. O que é que o senhor tem no seu mandato que possa dar uma tranquilidade a esses empresários? É muito importante a questão das micro e pequenas empresas. Nós exercemos durante o mandato, e ainda estamos nisso, a vice-presidência da Frente Parlamentar das Micro e Pequenas Empresas, presidida pelo senador Jorginho, e a outra vice-presidência é ocupada pela senadora Cátia Abreu, e uma é a minha. E a gente fez muita coisa, né, juntos. O próprio Pronamp, que iniciou um pouco claudicante, né, mancando ali, mas depois se aprumou, porque a gente foi atrás também de recursos para dar as garantias, etc. E toda a política em torno da micro e pequena empresa é importante para o Rio Grande do Norte, porque a gente tem muita gente que virou empreendedor, seja por necessidade, seja por opção, né? Então, o empreendedor, ele não pode ter a ilusão de que ele deixou de ser um trabalhador, né? E que ele virou um empresário, ele está do outro lado do balcão. Não. O empreendedor é um trabalhador diuturno, até trabalha mais como empreendedor, às vezes, do que com horário firme, expediente, né? Cumprindo expediente, como trabalhador assalariado. Mas é uma tendência mundial se tornar empreendedor, desde a uberização até o empreendedor de grande porte. Tudo acaba sendo empresa, burocracia, tributação, coisas que um trabalhador assalariado não tem necessariamente que se defrontar, né? Lutas novas, mas não menos lutas, né? Então, a gente precisa ter a noção de que direitos mínimos para um motorista de Uber ou para um entregador do iFood são necessários no Brasil. Não pode se esconder por trás de uma história de você agora é o empresário de si mesmo, os direitos mínimos que aquelas pessoas têm, porque eles são únicos, eles são singulares, é uma pessoa contra o mundo. Na hora que você vai negociar qualquer coisa, uma pessoa sozinha, então a gente volta para aquela grande luta da Revolução Industrial, onde os trabalhadores passaram a se unir, né, em sindicatos, etc., para poder fazer frente nas negociações aos patrões. Porque, do contrário, essas corporações, no caso da uberização, no caso da iFoodização aí das coisas, essas pessoas ficam frágeis, elas simplesmente não têm direito nenhum. E ainda tem que ter a moto, ter a mochila, ter o capacete, ter o negócio todo, né? Então você realmente não é um empreendedor, digamos assim, né? Você é um trabalhador, digamos, autônomo, mas que a lei, o Estado brasileiro, precisa proteger tanto quanto o trabalhador assalariado. Então é uma luta difícil, são conceitos difíceis, e claro, quem está do outro lado às vezes acha ruim, né? Porque intervenção, etc., custo Brasil, mas não é isso não, o custo Brasil não é aí não. Isso é uma outra enganação que tentam impingir a população brasileira, que é essa de que os benefícios dos trabalhadores são custo Brasil. Custo Brasil é outra coisa, custo Brasil é estrada que não tem direito, falta de dinheiro público para remendar a estrada que o próprio setor econômico estraga, né? E depois vem reclamar, né? Porque não é um cidadão com carro leve que estraga uma estrada, né? A estrada que é muito utilizada para escoamento e tal, etc., ela precisa ter impostos, precisa ter receita no Estado para poder ser recuperada. Estrada de ferro precisa de investimento, cabotagem precisa de investimento, né? E não dá para contar apenas com a estrutura privada, porque ele só vai onde dá lucro, onde já está pronto o mercado, para abrir caminhos, para abrir novas oportunidades, para abrir setores e lugares do Brasil, esse país gigantesco, com lugares tão diferentes. Você precisa da abertura do poder do Estado, da precedência, digamos assim, do Estado brasileiro, seja no planejamento, seja mesmo na execução inicial, para depois, então, que a coisa estiver mais encaminhada e lucrativa, eventualmente, a iniciativa privada assumir. Mesmo assim, com olho do Estado em cima, para não exagerar, para não abusar do poder econômico. Senador, como é que o senhor vê o que nós já superamos
e os conceitos que nós deveremos ter agora para 2022? A minha mensagem para 2022 é eu acho que, primeiro, de resiliência, né, de reconhecimento da resiliência do povo brasileiro, tanto os que votaram em Bolsonaro quanto principalmente os que não votaram, né, mas até os que votaram e se arrependeram, no sentido de dizer, poxa, superamos isso e vamos superar isso. E o país é rico e grande o suficiente para a gente aguentar 3 anos e agora um 4º ano de descalabro, de completo desinteresse por governar um país, como esse governo demonstrou. Infelizmente, não dá para dizer outra coisa. Salvo honrosíssimas exceções, né, a maior parte dos que estão aí não está interessado em governar. Está interessado em favorecer pessoas, grupos específicos, organizar passivos lá de trás, de privilégios e coisas que não estavam ainda suficientemente abrangentes, e trazer para dentro, criar novas desonerações, perdões, até logística hoje é programada para atender grupos econômicos. Então, assim, é um período realmente muito ruim para quem não pertence a esses grupelhos, a essa elite, né, mesmo, que gere o país. Então, infelizmente, para trás eu só olho para o conceito de resiliência. Para frente, embora seja muito lugar comum falar em esperança e em esperançar, enfim, todos esses conceitos, eu vejo assim, muita necessidade de força, né, de foco, de fé, né, esses 3 Fs importantes: força, foco e fé, né? E fé tem um conceito amplo. Quem acredita no que for de religião, das suas religiões, dos seus apegos, né, tem que se juntar com isso muito fortemente, né? Mas fé também significa fé em si próprio e fé nas forças positivas, né, da natureza, na reação que a natureza, que a consciência humana tem, né, dentro de si, né? Alguns certamente veem Deus nisso. Eu particularmente vejo Deus na consciência humana e nas forças da natureza, né? É um Deus poderosíssimo, esse Deus. Então essa fé é uma fé lato sensu, no sentido muito ampliado. Força, porque a gente, depois de tudo que passou, né, com doença, com tudo isso, a gente tem que se renovar, se rejuvenescer, se fortalecer mesmo, ficar duro ali mesmo, né? E acho que é necessário isso. E foco, porque cada um vai ter uma missão, né? Nessa reconstrução, nesse processo de reorganização das nossas vidas, das nossas famílias, né? Cada um tem um foco, tem uma missão, né? Cada um vai se especializar, digamos assim, ou vai tomar para si, mesmo que eu não saiba bem desse assunto, vou tratar disso, né? E aquele foco tem que ser permanente, porque se você desviar do foco, você se mistura com todo o resto e tudo vira uma torre de Babel, né, gigantesca, ninguém se entende e ninguém resolve nada. Então foco também é importante. Então são as 3 palavras que eu usaria aí para 2022. Senador, foi um prazer aqui conversar informalmente com o senhor, apesar de nossa amizade extra-política. Mas eu desejo um 2022 aí promissor para todos nós. Vamos seguir em frente e que as coisas se realinhem, se desenhem, que seja bom para todo mundo, principalmente para o nosso Rio Grande do Norte, que agora tem norte. É isso aí, valeu aí, muito bom ter a oportunidade de falar assim mais longamente, né? Um dia mais tranquilo, né? Começo de ano, assim, o pessoal pode ouvir com mais calma a nossa conversa. Eu devia ter feito jornalismo, né? Eu fui ser dentista.